Olá, amigos do Reencontro. É uma grande alegria essa nova oportunidade de estar falando aqui com os companheiros do Reencontro. Hoje eu trouxe um assunto que a gente está sempre falando, né? Mas eu acho que nunca é demais falar sobre os desígnios de Deus. Tudo que acontece na vida da gente tem um propósito, alguma coisa tem por trás daquilo que está acontecendo. E eu separei aqui algumas informações para a gente, antes da gente começar com as histórias, algumas coisas assim para a gente avaliar sobre isso, né? Quantas vezes nós escutamos alguém dizendo assim, se Deus quiser, né? Ou seja o que Deus quiser. Encerramos um assunto, foi a vontade de Deus, não é assim que a gente faz? Ou ainda, quando a gente faz aquela oração do Pai Nosso, que nós dizemos assim, seja feita a sua vontade, Pai, seja feita a tua vontade, não a nossa. Mas se não fizer a nossa vontade, não é? Quer dizer, seja feita a sua vontade, desde que ela seja a nossa vontade também. E na realidade a gente tem que deixar isso para que seja realmente a vontade de Deus. Conheço pessoas que dizem assim, você fala assim, se Deus quiser, vamos fazer tal coisa. Aí a pessoa, e Ele quer. Não, a gente não pode dizer isso, a gente nem sabe qual que é o propósito, o que Ele tem pra gente. Sempre a gente vai ver isso nas historinhas que eu separei hoje pra gente contar. São historinhas da coleção dos livros Histórias Maravilhosas, e sempre tem algum ensinamento, algum fundo moral, alguma coisa para a gente poder estar pensando a respeito disso. Então, é importante que a gente sempre pense, os desígnios de Deus são, se está acontecendo alguma coisa, é porque aquilo teria que acontecer, porque Deus está nos mandando. Às vezes é uma prova, a gente não sabe, a gente vai, como eu disse, vamos ver isso pelas historinhas. Mas antes da gente iniciar, vamos lá. O meu nome é Orlando Nussi, eu sou trabalhador na Casa do Cristo Redentor, e a gente algumas vezes tem sido convidados aí para fazer as palestras do Reencontro, o que me traz muita alegria, motivo de muita alegria para mim. Mesmo porque é uma oportunidade da gente falar sobre os livros. Lá no fundo, acho que dá para ver na tela, ali tem uma coleção de livros. Eu vou colocar, vou mostrar aqui a capa do livro número 19, que é o que foi lançado agora, tá vendo? Acho que aí dá para ver. Aqui na imagem vai sair ao contrário, mas eu acho que já dá para ter uma ideia. É um girassol, né? E aqui nós temos aqui cerca de 60 e poucas histórias, tá? Que é mais ou menos a média que tem nos outros livros. A coleção toda hoje conta com 941 histórias, né? E aí hoje, para a gente entender um pouco isso que a gente está falando sobre os desígnios de Deus, que as coisas acontecem porque algum propósito tem, alguma coisa... alguma coisa para acontecer para que aquilo que seja daquela forma, né? Então o que eu fiz? Hoje eu escolhi aqui algumas histórias, a gente vai contar sobre elas, né? E depois, se vocês gostarem, poderão estar também entrando no site, se quiserem, historiasmaravilhosas.com.br, para conhecer um pouquinho sobre esse trabalho. É um trabalho filantrópico, embora a gente faz os livros, as histórias são, vamos dizer, ela tem uma finalidade terapêutica, mas o recurso que a gente recebe, quer dizer, aquilo que a gente consegue arrecadar dos livros, isso sim vão para os trabalhos sociais que nós temos, tá? Então hoje, dentre as histórias que eu escolhi uma aqui que chama-se Temperando o Aço. Ela está no livro número 3, né? E é uma história de um ferreiro, um homem que trabalhava lá em sua oficina produzindo espadas. E ele, depois de uma vida regrada, cheia de... Aliás, uma vida com muitos excessos, muita bagunça, ele resolveu então seguir ali os caminhos que Deus nos deixa aí, e seguir também os ensinamentos de Jesus. E aí um amigo dele, percebendo, conhecendo ele, sabendo como é que ele estava, sabendo que ele não passava por boa
situação, tinha muitas dificuldades, falou para ele que, mas você já notou que depois que você resolveu largar aquela sua vida de vícios, aqueles seus problemas e seguir aí os ensinamentos de Deus, seguir os passos de Jesus, você percebeu que sua vida tem andado para trás, quanto sofrimento você tem passado, quantas coisas estão acontecendo, tudo aquilo que, né, hoje tantas coisas ruins estão acontecendo, e ele ficou ali pensando, né, porque afinal de contas, realmente ele estava passando por muitas dificuldades, e isso aumentou a partir do momento que ele resolveu seguir ali os passos, seguir ali os ensinamentos do Evangelho. E aí ele pensou, queria dar uma resposta para o amigo, mas ficou na dúvida, bom, o que eu falo? Né? E aí veio uma inspiração para ele. E aí ele disse o seguinte, logicamente que aí ele criou uma metáfora em cima daquilo que acontecia com ele. Ele falou assim, você vê, eu vou te contar, você sabe, conhece meu trabalho, sabe como é que é, mas eu vou te contar desde o começo o que acontece. Eu recebo da indústria o aço puro, o aço bruto, e aí eu tenho que transformá-lo em espada, e para transformá-lo em espada eu tenho que colocar ele no fogo e deixar ficar numa cor de brasa. Depois eu bato nesse ferro até que ele vai ganhando o formato da espada. E às vezes esse processo tem que ser repetido, porque uma vez só não dá. E depois, no final, eu coloco ele, mergulho ele na água fria, para que ele tome um choque térmico e aí sim ganhar a têmpera que ele precisa. E como eu disse, esses processos, às vezes, conforme a gente vai repetindo, às vezes a peça não aguenta e ela começa a apresentar algum furinho, algum buraco, algumas porosidades, e aí ela já não presta mais. Aí eu tenho que jogar ela no ferro velho de aço, lá que está lá na frente da minha oficina, e jogo lá. Então, meu amigo, eu tenho pensado nisso. Eu creio que Deus deve estar fazendo isso comigo. Ele quer que eu tome alguma forma. Então, para isso, Ele me coloca naquele fogo das aflições, que é para poder ficar bem quente mesmo, muito vermelho, ali naquela brasa. Depois, Ele bate com a sua marreta, aquela marreta poderosa. E aí, depois, Ele me joga naquela água fria para tomar aquele choque. Então, eu tenho pedido para Deus para que Ele continue fazendo de mim aquilo que seja a vontade dEle, conforme eu falei aqui, né? Aquilo que Ele quer, qual é a forma que Ele quer que eu tome. E que Ele continue fazendo isso, que eu vou aguentar firme aqui. E eu só peço para que Ele não desista de mim nunca, porque o meu maior receio é de parar naquele ferro velho de almas, que Ele nunca me jogue naquele ferro velho de almas. Então, meus amigos, essa foi assim a representação metafórica dizendo daquilo que a gente vem passando. Às vezes uma situação, a gente não sabe, a gente não entendeu, a gente como ainda não chegou no final, dizem, até tem uma frasezinha que se usa que diz assim, no final tudo dá certo. Se não chegou ao final é porque ainda, aliás, se não deu certo ainda é porque não chegou no final. Então, e aí com essas histórias a gente vai entendendo, né? E eu separei uma outra também aqui muito interessante, muito legal, falando sobre isso, sobre o que é que Deus tem pra gente, né? Por que determinadas coisas nos acontecem. E essa daqui chama-se O Dedo do Rei. Talvez muitas pessoas conhecem, mas eu acho que quando a gente está ouvindo é bom, porque a gente às vezes consegue ver um outro lado, tal, para a gente poder refletir sobre isso. Mas o dedo de Deus é assim, um homem, havia um rei e ele tinha lá o seu fiel súdito, e onde o rei estava, aquele súdito estava com ele também. E aí certa vez ele estava sendo uma caçada e aí ele foi atacado por um animal feroz, o rei. E o seu servo tentou ali de alguma maneira salvar o rei e foi uma luta tremenda, conseguiu salvar o rei, mas não impediu que um dedo do rei fosse arrancado.
E aí, e como ele sempre dizia ao rei que sempre é a vontade de Deus, que tudo aquilo que Deus faz é bom, e o rei, ele era um ateu, e ele então falou assim, agora, e aí esse Deus aí que você fala tanto que ele está sempre fazendo o que é melhor para a gente, se ele tivesse feito alguma coisa, tivesse me protegido, eu não teria perdido um dedo. E o rei, então, com muita raiva, pegou e mandou prender aquele homem, né? E aí aquele homem ficou preso, né, numa cela, e aí passado um tempo, esse rei saiu novamente para caçar. Evidentemente que o servo não estava com ele porque estava preso, estava com ele e outras pessoas, e aí ele foi pego por uma tribo. E eles faziam alguns rituais, né? Matavam as pessoas. E aí o rei foi capturado, todos escaparam, menos o rei, e aí eles então iriam sacrificar o rei. Essa era a ideia ali do ritual que eles tinham. E aí, o que eles fizeram? Eles pegaram o rei, quando estavam preparando, um dos índios, né, então falou assim, olha, nós não podemos matar esse homem, porque ele tem um defeito, falta ali um dedo. E aí, por causa disso, aquele homem foi solto, o rei foi solto. Chegando lá, logicamente que aí ele mandou soltar aquele que estava preso, seu servo, e falou, olha, você viu, ainda bem que faltava um dedo para mim, senão eu seria morto. Mas, puxa vida, quanta injustiça eu cometi para você, né, te mandando prender, e eu estou muito arrependido. E aí o servo disse para ele, olha, não precisa se arrepender não, porque Deus faz sempre o que é melhor, sempre que é a vontade dele. Imagine, se eu estou aqui preso, certamente, se eu fiquei preso, certamente é porque foi a vontade de Deus. Porque o senhor já imaginou se eu estivesse junto? Pense bem, meu rei, a mim não falta nenhum dedo. Então, veja só, tudo tinha que acontecer dessa forma, né? Do homem ficar preso, o rei teria que ter realmente um dedo, faltando um dedo para que ele não fosse sacrificado. Então a gente não sabe, né, o que é que poderia, se não tivesse acontecido isso, o que poderia ter acontecido? Poderiam estar os dois mortos. Então a gente realmente não sabe, nós não sabemos qual que é o que é que os desígnios, o que é que Deus tem para a gente. E aí, nessa linha ainda de pensamento, né, eu separei uma outra historinha, ela é engraçada, mas ela faz a gente, proporciona uma reflexão bem interessante, né? Chama-se O Gato do Pastor. É a história de um pastor que ele estava tentando salvar o seu gato que havia subido lá na árvore, estava na parte de cima, e aí o rei, então, naquela tentativa de resgatá-lo e não conseguia, o que ele fez? Ele teve uma ideia, porque não dava para ele subir na árvore e o gato também não queria descer. E aí ele pegou uma corda e laçou um galho na árvore e amarrou no para-choque do seu carro e foi puxando, de maneira que aquele galho foi abaixando, e ele poderia então pegar o gato com a mão. Lógico que aí ele parou o carro, puxou o freio de mão ali, bom, tá tudo seguro, tudo certinho, e quando ele foi pegar o gato se soltou, e aquele galho fez aquele efeito catapulta, ou seja, mandou o gato para o céu, o gato voou, e esse pastor então foi procurar, não encontrou o gato de jeito nenhum, procurou ali na vizinhança, na redondeza, não conseguiu, aí ele pegou, fez uma oração, pedindo que Deus então fizesse sua vontade daí para frente, que ele cuidasse do gato, alguma coisa assim. Bom, eu sei que ele fez a sua prece ali e ficou mais tranquilo. Só que aí, o que aconteceu? Na semana seguinte, ele estava no supermercado e aí ele viu uma mulher que era frequentadora de sua igreja, colocando ração de gato no carrinho. E isso causou uma estranheza, porque ele sabia que ela sempre falava que ela não gostava de gato, que ela não queria gato, que gato de jeito nenhum. E agora tinha um gato, tinha ração de gato. E ele pediu então, o que aconteceu? A senhora está levando ração de gato? E aí ela falou assim, olha pastor, o senhor acredita em milagre? Ele falou assim, acredito. E eu vou te contar então o que aconteceu. Olha só. A minha filha vivia dizendo que ela queria um gato, e eu falava que não.
E aí, depois da insistência dela e para que eu pudesse ficar livre dela, o que eu fiz? Eu falei para ela que só teria um gato em casa se Deus mandasse. E aí, ela saiu para o quintal e eu fui seguindo a minha filha. Eu vi que lá, quando ela chegou no quintal, ela se ajoelhou, ela ficou em posição de prece, em posição de oração, fez uma oração, eu ouvi a oração dela e ela disse assim: Senhor meu Deus, o Senhor sabe o quanto eu gostaria de ter um gato, manda um gatinho para mim. Pastor, e ela com os olhos fechados, abriu os braços, o senhor não vai acreditar, mas caiu um gato no colo dela e aí ele está em casa. Só acredita nisso? Ele falou, acredito. E logicamente que o pastor não falou nada, desejou tudo de bom para ela. E aí fica para a gente fazer uma reflexão. Aquele pastor foi apenas um emissário, ele foi um instrumento para que aquela menina recebesse o gato. Quer dizer, tudo estava escrito, né? O gato subir na árvore, o pastor tentar pegar, o gato voar, porque ele tinha que, de alguma maneira, ir para a casa daquela menina que queria tanto um gato. Então, eu acho que aí a gente começa a pensar mais da gente avaliar sobre essas reflexões, né? Sobre de como ela faz um link de que realmente tudo está linkado, que a vontade de Deus é que vai sempre prevalecer. E aí, nessa linha, para a gente aproveitar um pouco o tempo e falar um pouco mais das histórias, eu tenho aqui uma outra que eu separei também, chamado Mande o Melhor. É muito interessante essa história. Ela conta que uma mãe foi trabalhar e aí recebeu uma ligação de sua funcionária em casa. E a funcionária então disse para ela que o filho da patroa estava com febre, que era para ela voltar para casa. E aí a mãe então se preparou, pegou o seu carro, parou na farmácia para comprar ali algum remédio para que baixasse a febre, e aí só quando ela foi entrar no carro, ela percebeu que ela tinha deixado a chave do lado de dentro, ela não conseguia entrar no carro, e aí a funcionária ligando para ela, dizendo que a febre estava aumentando, e ela falou, olha, eu estou tentando ir para casa, mas aconteceu isso, assim, caiu, a chave do carro ficou dentro do carro, e eu não consigo entrar. E a funcionária falou, tenta, dá um jeito, vê se arruma um araminho, e aí, mas nada, não conseguia. E aí ela pegou e fez uma oração. Ela falou, oh, meu Deus, mande ajuda, estou precisando tanto, eu preciso socorrer meu filho. E aí naquele momento apareceu um homem, assim, com umas vestes estranhas, um gorro na cabeça, uma barba por fazer, sabe quando a pessoa está maltratada, assim, e aí ela veio chegando e ela já ficou preocupada, pensando até que ele pudesse assaltá-la. E aí ele perguntou o que estava acontecendo, e aí ela pegou e falou, olha, eu não consigo tirar a chave do meu carro que está ali dentro. E aí ele falou, deixa comigo. Ele pegou aquele araminho e em 2 toques ele abriu o carro ali. Pronto, já está liberado. E aí ela pegou e falou assim, olha, mas o senhor é um anjo mandado por Deus. Que bom que o senhor apareceu. Deus é muito bom, me mandou realmente um anjo para me salvar. Ele falou, minha senhora, está muito longe de eu ser um anjo. Eu sou um ladrão de carros. Eu acabei de escapar da prisão, estou fugindo. E aí ela novamente fez um agradecimento a Deus e disse assim, oh meu Deus, que bom, só tenho gratidão, o senhor me mandou logo um profissional, quer dizer, mandou o melhor que podia ser, né? Então, veja, mandou para ela um ladrão. Quem que iria atender ela melhor ali? Seria quem? Para abrir o carro? Alguém que pudesse abrir o carro para ela. Então a gente nunca sabe o que é, qual que são as finalidades daquilo que nós estamos passando, né? Então, é isso aí. Espero que tenham gostado da história. E eu tenho mais aqui algumas aqui. Vamos ver se a gente consegue rechear essa palestra, porque hoje as palestras são menores, né?
Mas eu tenho mais uma outra aqui que eu separei, chamada Apesar dos Limites. É uma história muito emocionante, muito legal, e ela fala também sobre aí os desígnios de Deus. Essa história de um estudante de medicina, em que ele vivia dizendo aos colegas, dizendo que todas as pessoas deveriam ter direito à saúde plena, física e mental. E que se não fosse para ter saúde plena, saúde física e saúde mental, que o médico que tivesse responsável pelo parto, ele deveria interromper a gravidez quando ele pudesse, ele teria que impedir de alguma maneira. E aí os colegas ainda diziam, mas olha, nós estamos estudando, nós estamos para cuidar das pessoas. Ele falou, não, mas o médico realmente é importante. Mas o médico ele teria que cuidar de uma pessoa que nasceu sã, ficou doente e volta a ser sã. Perde o sentido, ele dizia. Perde o sentido quando uma pessoa já nasce doente, vive doente, o médico cuida dela, ela continua doente e morre doente. Qual é o sentido disso? Mas aí o tempo passou e aquele homem então já se formou, aquele jovem, ele estava então fazendo residência no hospital quando ele foi chamado para fazer um parto de emergência. E aí, quando ele foi fazer o parto, ele viu que se tratava... Essa história acontece nos Estados Unidos, né? Era uma descendente de alemães, uma mulher muito pobre, já tinha 10 filhos e estava lá tendo o 11º filho. E aí, quando ele estava fazendo o parto ali, ele percebeu que era um menino, tratava-se de um menino, mas ele tinha um defeito nas pernas. Uma perna era mais curta que a outra. E ele falou assim, imagina... Que falta vai fazer? Isso aí vai ser chamado de manco, vai ser chamado de aleijado. Qual é o sentido que tem? Para quê? Não vai fazer falta nenhuma. Só que o pensamento dele ali virou uma fumacinha, foi embora e aí a criança nasceu e aí daí para frente foi tudo bem. Aí ele então se casou, esse homem, construiu uma família. E quando ele já estava muito bem de situação, a sua filha e o genro sofreram um acidente de automóvel, onde os dois morreram e deixaram apenas a filhinha deles para cuidar. E quem ficou cuidando da menina foi esse médico e a esposa. E aí foi tudo bem, ela tinha mais ou menos 6 anos de idade. Quando ela fez 10 anos, ela perdeu os movimentos dos pés e das mãos, né, do braço e das pernas, e aí ele procurando dentro da literatura se encontrava o porquê que tinha acontecido aquilo, e era uma busca constante e não encontrava. E aí alguém falou para ele que numa outra cidade havia um jovem médico que estava tendo boas experiências, bons resultados com isso. Ele foi para lá e quando ele chegou, ele viu que era um médico que se tratava... ele começou a olhar porque ele viu que aquele médico mancava de uma perna. E aí o médico então falou para ele, eu vejo que o senhor está vendo aqui que eu uso um aparelho na perna, mas o senhor sabe que isso aqui até me ajudou? Porque os meus pacientes me veem como um deles. Então, eu tenho foi melhor para poder cuidar deles. E depois outra coisa, eu preferia ser chamado de manco, de aleijado na escola, do que ser chamado pelo meu nome, que eu nunca gostei do meu nome. E aí o médico curioso perguntou, meu amigo, e qual é o seu nome? E aí ele falou assim, meu nome é Tadeu. A minha mãe me deu esse nome em homenagem ao jovem médico que me ajudou a nascer. E o nome daquele médico era Tadeu. Era aquele médico que estava lá levando sua neta e conta a história que a menina se curou, foi curada pela mão desse médico que talvez ele poderia ter matado aquela criança, né? Então, eu acho essa história muito interessante, faz a gente refletir. Eu refleti muito sobre ela quando eu a conheci, essa história, porque eu fiz uma relação comigo mesmo, né? Então acho que é essa a ideia que as pessoas devem fazer. Bom, e aí eu coloquei aqui uma outra também, eu acho que talvez vai da gente finalizar, né?
vai ser talvez a última história para a gente poder contar, para que a gente possa entender um pouquinho sobre isso aí. Mas vamos lá. O propósito de Deus. Essa história ela foi contada por um amigo, talvez ele até frequente também o reencontro, é o Marcos Leme, e foi contada pela dona Terezinha, talvez ela esteja também assistindo a gente aí. Mas ela conta que lá na onde ela morava, quando ela era pequena, tinha uma mulher que cuidava de sua filha, vivia só ela e a filha. E essa filha dela, ela tinha paralisia cerebral, então só vivia na cama, e era um sofrimento para aquela mãe, mas elas viviam ali, foi se adaptando, as duas foram se acertando. Bom, e aí um dia ela precisava se ausentar, e ela não... Como é que ela ia fazer para se ausentar se ela não tinha ninguém para deixar aquela menina? Aí o que ela fez? Ela verificou se não era hora de alimentação, não era. Se ela não precisava trocar as fraldas, também não precisava. Como ela iria se ausentar, seria em torno de 30, 40 minutos, ela resolveu arriscar e foi para o compromisso dela. Chegando lá dando esse tempo, ela voltou. Quando ela voltou, ela não percebeu nada de diferente, só que algumas semanas depois a menina começou a vomitar. E aí ela resolveu então levar a menina no médico. O médico então, depois de examinar, falou assim: sua filha está grávida. Mas como, doutor, mas não é possível? Como alguém poderia fazer uma maldade dessa com ela? Pô, mas ela está grávida. E aí ela falou: mas eu nunca deixei ela sozinha. O médico falou: nunca mesmo? Eu deixei, olha, tal dia, mas foi meia hora. Ela falou assim: não precisa mais do que isso. E aí ela então pediu para que ele fizesse o aborto. E ele então concordou de fazer o aborto devido à situação. E aí pediram então, combinaram lá o dia, estava ele lá na sala de procedimento e a mulher lá na sala de espera. E aí de repente vem de lá um grito enorme: não! Aí o médico foi para a sala de espera e falou: olha, nós não vamos poder fazer. Mas por que não? Porque ela disse não, e a vontade dela é que vai prevalecer. Aí eles resolveram então fazer o pré-natal. E fizeram então o pré-natal, foi tudo muito bem, nasceu um menino muito saudável. Esse menino estudou, ele se formou médico e conta que ele que cuidou da mãe o resto da vida dela. Então, meus queridos, eu creio que com essa história a gente pode finalizar, né? E fica aí uma dica, né? Se alguém quiser conhecer um pouco mais, os livros são esses aqui. Aliás, está ali atrás, dá para ver a coleção toda. Poderão estar conhecendo pelo site historiasmaravilhosas.com.br, tá bom? Então, agradeço de coração e eu vou pedir permissão para a gente encerrar essa nossa reunião aqui com a oração do Pai Nosso, tá? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade e não a nossa. Agradecemos de todo o coração e pedimos que as bênçãos sejam estendidas para todas as pessoas que estão nos assistindo. Graças a Deus.